Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acessando aí meu vídeo sobre poder constituinte. Em verdade, quando a gente fala do poder constituinte ou teoria do poder constituinte desenvolvida pelo abade Emmanuel Sieyès, lá em fim do século XVIII, lá na Revolução Francesa, 1789, quando ele escreve o que é o terceiro estado, né? É uma teoria que visa trazer para a luz o que é esse poder. Que poder é esse poder constituinte? O que é que ele faz? Em verdade, o poder constituinte é o poder de se criar um novo Estado, de se criar um novo ordenamento jurídico, ou seja, é o poder que inaugura um novo Estado. Esse poder constituinte tem a titularidade do povo, apesar de Emmanuel Sieyès, lá no início, falar que o poder era da nação, mas esse conceito já foi superado e a titularidade é do povo. Aquele que tem vínculo com o Estado através da nacionalidade, para nós está lá no artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas esse poder constituinte, que é o poder de se fazer uma nova Constituição, de se inaugurar um novo Estado, também ele traz, por consequência, outras atribuições, como também o de modificar essa Constituição. Então ele não é só o poder de criar, inaugurar um novo Estado ou criar um novo ordenamento jurídico, mas também o de modificar a Constituição expressa, que aí está. Pode ser tanto expressa como também pode ser sob o ponto da interpretação, quando a gente vai lá falar sobre o poder constituinte difuso. Tá? Para nós, nesse momento, já que a gente quer usar esses vídeos de maneira muito célere, muito rápida, para que ele não se alongue, é falar sobre o poder constituinte originário e derivado. O poder constituinte originário é aquele que inaugura um novo Estado, que inicia um novo ordenamento jurídico. Ele é ilimitado, autônomo, ele não tem condições, ele é incondicionado. Ele só reconhece um único poder, que é o poder político. Ele é o poder de fato. Então, esse poder constituinte originário, ele é o poder de se criar um novo ordenamento jurídico, de se criar um novo Estado. E se divide em poder constituinte histórico, aquele que faz a primeira Constituição de Estado, no nosso caso a Constituição de 1824, aquela de Dom Pedro I, e todas as outras posteriores à primeira Constituição serão chamadas serão fruto de um poder constituinte revolucionário, ainda que a mudança não seja feita através de mudanças abruptas dentro daquilo que a gente fala como revolução ou guerras. Então, o conceito, nesse caso, ele é de que a primeira Constituição será sempre histórica e todas as outras, no nosso caso a de 1891, 1934, de 37, etc., serão fruto do poder constituinte originário revolucionário. Beleza? Se a gente for partir desse pressuposto, então a Constituição norte-americana, que é de 1787, vigente até hoje, ela é fruto apenas do poder constituinte originário histórico? Tranquilo? Já o poder constituinte originário, ele tem como o poder constituinte originário tem essas características de ilimitado, de não condicionado, de não encontrar nenhuma barreira a não ser o poder político. Já o poder constituinte derivado, ele tem um condicionamento, ele é limitado, ele não é autônomo, porque ele tem no próprio poder constituinte originário os limites dados pela Constituição. Esse poder constituinte derivado, por sua vez, ele divide-se em decorrente, aquele que é responsável por fazer as constituições dos Estados-membros, no caso de uma federação como o Brasil, poder que faz a Constituição da Bahia, de São Paulo, de Sergipe, Alagoas, etc. Isso é fruto do poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado revisor, para nós, é aquele que é responsável por fazer a revisão da Carta Maior. E aí, no nosso caso, o ADCT ele trouxe essa previsão no seu artigo 3º, informando que, depois de 5 anos da promulgação, nós teríamos uma revisão geral da Constituição, feita pelas duas casas, em sessão unicameral, cujas decisões seriam por maioria absoluta. Neste caso, nós já tivemos, é uma norma constitucional exaurida, nós já fizemos essa revisão,
e o poder constituinte derivado do revisor já se perfez. Com relação às mudanças do texto escrito, hoje ela se faz através de uma espécie normativa denominada emenda à Constituição. Essa emenda à Constituição, ela é responsável pela mudança expressa do texto constitucional. Óbvio que a emenda à Constituição ela encontra limitações, como por exemplo as limitações circunstanciais. Se nós estivermos sob intervenção federal, se nós estivermos sob estado de sítio, estado de defesa, não podemos fazer emendas à Constituição. Se nós estivermos fora da normalidade democrática, né, que ela foge um pouco da normalidade democrática, a gente não pode fazer emenda à Constituição. Temos limitadores materiais, limitadores estabelecidos pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que diz que aquelas matérias ali circunscrita, que é forma federativa de Estado, separação de poderes, voto direto, secreto, universal, periódico, direitos e garantias individuais, elas não podem ser modificadas por nenhuma proposta de emenda constitucional. Ele traz no seu texto, né, que é proibido proposta de emenda constitucional tendente a abolir, e aí ele traz esses exemplos, né? Então a gente não pode, são cláusulas pétreas que não podem ser modificadas. Então é um outro limitador que a gente chama de limitador material. Nós temos também limitadores formais. Limitador formal subjetivo, que nos diz o seguinte: só quem pode propor emenda à Constituição é presidente da República, esse somente ele, mais 1/3 dos membros do Congresso Nacional, 1/3 dos membros da Câmara ou 1/3 dos membros do Senado. Pode ser ou 1/3 do membro da Câmara ou 1/3 dos membros do Senado, precisam ser os dois juntos de 1/3, tá? Mas mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, cada uma manifestando-se por maioria relativa ou simples. Nesse caso é muito mais difícil se ter uma proposta de emenda à Constituição. Gostaria de abrir um parêntese para o posicionamento do professor José Afonso da Silva, que diz que é possível uma proposta de emenda à Constituição feita por iniciativa popular, o que atualmente não é aceito pelo STF. Beleza? Com relação aos limitadores, que a gente chama de limitadores objetivos, nos diz o seguinte: uma proposta de emenda à Constituição ela precisa ter uma maior solenidade, já que nossa Constituição ela é rígida, ou para alguns doutrinadores super rígida. Então a proposta de emenda à Constituição ela precisa passar nas duas casas, nos 2 turnos e 3/5. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.